E aí, pessoal, tudo bem? Você que investe no mercado de criptomoedas ou se você investe na bolsa de valores, tem qualquer outro investimento, estou trazendo essa notícia aqui para vocês porque eu achei importante trazer aqui no canal, né? Afinal de contas, eu falo sobre tudo que pode impactar de forma positiva e também de forma negativa, como é esse caso aqui dessa reportagem, essa notícia que eu estou trazendo para vocês, para a gente conversar junto e entender quais os impactos disso nos nossos investimentos. Né? Por isso que eu coloquei o título Criptomoedas em Risco, porque existe um risco com essa tensão e com essa escalada aí entre a Rússia e a Ucrânia, que envolve a OTAN, que envolve, consequentemente, Estados Unidos, União Europeia, versus, e por tabela, tem a China que se opõe aí, tá dando um apoio à Rússia, então é um problema global, né, que, consequentemente, impacta em toda a economia. Então, por isso, trouxe esse vídeo para a gente conversar um pouco aqui, para compartilhar essas impressões. Antes, eu quero pedir a você, deixa um like, se inscreva no canal, ativa as notificações para ficar ligado por dentro, sempre ser o primeiro a saber de tudo. Como vocês sabem, eu sou Raniel Linhares, nosso canal aqui é o Engenheiro do Dinheiro. A reportagem que eu separei para vocês é do Poder 360, né, e é um dos... Só se fala nisso hoje no Twitter, em todo lugar, que é a eminente, né, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Né? Então isso já é uma realidade. Existe aí uma guerra de narrativas, né, uma guerra fria, digamos assim, inicialmente, mas nós não podemos crer que vai ficar apenas nas narrativas quando você considera que a Rússia está com mais de 100 mil soldados na fronteira da Ucrânia, está mobilizando navios de guerra, está empreendendo aí mais 30 mil homens para enviar para a fronteira da Ucrânia. Então a gente não pode imaginar que tudo isso, que o intuito do presidente russo aí, Vladimir Putin, seja de fato só fazer uma guerra de narrativas ou apenas fazer um medo à Ucrânia. De fato, tudo se encaminha para um conflito aí, um conflito, eu diria, até desproporcional, né? Porque se você comparar em termos de tecnologia, em termos de número de homens, em termos de geográficos, a Rússia e a Ucrânia é bem menos favorecida nesse sentido. Então, a possibilidade da Rússia conseguir todos os objetivos dela rapidamente nessa invasão da Ucrânia é muito claro, muito evidente. Obviamente que com danos colaterais, né? A Ucrânia não vai se render assim facilmente, mas muitos danos colaterais aí, muita gente inocente vai morrer, o que seria muito negativo. Vamos dar uma olhada nessa reportagem e depois eu trago para vocês o que é que isso vai impactar nos nossos investimentos, nas nossas criptomoedas, no nosso mercado financeiro como um todo. Depois de meses de tensão, a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento, disse Washington hoje. Em comunicado à imprensa, o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que o presidente russo está enviando mais tropas para a região. Né? Então não se acredita que isso não arrefeceu. Né? O presidente francês Emmanuel Macron esteve na Rússia esse fim de semana, depois esteve na Ucrânia para conversar, tentando apaziguar, mas não deu em nada. Né? Segundo informação aqui, continuamos a ver sinais da escalada da Rússia, incluindo novas forças chegando à fronteira ucraniana. Segundo ele, a invasão pode começar ainda durante as Olimpíadas de Pequim, previsto para terminar em 20 de fevereiro. E por que esse paralelo aqui com as Olimpíadas de Pequim? A Rússia é muito próxima da China. A China está apoiando a Rússia aí. Por quê? Porque a China tem a mesma situação que a Rússia tem com a Ucrânia, a China tem com Taiwan, né? A ilha lá, Taiwan, tem a mesma questão lá com a China, porque é parcialmente independente, digamos assim, mas a China diz, olha, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer, você pode conversar com esse país, você não pode conversar com esse país, que é basicamente o que a Rússia quer fazer com a Ucrânia, ao impedir que a Ucrânia entre aí na OTAN. Na quinta-feira, dia 10, a Casa Branca pediu que os norte-americanos deixem a Ucrânia nas próximas 20 e 48 horas. Além da Casa Branca, que é dos Estados Unidos, também diversos outros países, acho que Coreia do Sul também pediu, e outros países aí também pediram que nessas últimas 48 horas que os seus cidadãos, né, deixassem a Ucrânia. Por enquanto, a Embaixada do Brasil lá na Ucrânia não emitiu nenhum parecer, mas isso é para todo mundo ficar ligado. Não é como se estivéssemos lidando com uma organização terrorista, estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo. É uma situação muito diferente e as coisas podem escalar rapidamente. É o que eu falei para vocês, né? Toda essa mobilização da Rússia aí de mais de 100 mil homens
né, mais os navios que a Rússia tem, mais todo o exército russo, a tecnologia de guerra que a Rússia tem, do que a gente sabe, e obviamente, como estamos falando de Rússia, muito não se sabe, né, porque eles têm existe lá um fechamento muito grande no que diz respeito a informações, principalmente quando se trata de informações de guerra, os países de fato procedem dessa forma, então você tem que ficar muito cuidadoso com relação a isso. O ministro da Defesa russo, Sergei, disse em cúpula com o homólogo britânico Ben Wallace nesta quinta-feira, foi na sexta-feira, né, que é hoje, que a situação na Europa está cada vez mais tensa e a culpa não é nossa. Em registro da agência estatal russa, nem sempre entendemos as razões por trás do aumento dessas tensões, mas ainda assim vemos que as tensões estão crescendo. Segundo ele, Moscou ainda espera uma resposta às reivindicações enviadas à OTAN. O que é basicamente que a Rússia pediu, a principal reivindicação é: a Ucrânia não pode entrar na OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Por quê? Porque a Rússia tem muito medo que os Estados Unidos tenham aí um braço mais próximo lá na fronteira da Rússia. Então ela não quer de jeito nenhum que isso aconteça. Por isso, a Rússia diz: a gente conversa, pode ter o que vocês quiserem aqui, mas se a Ucrânia não entrar na OTAN, e obviamente a Ucrânia, por ser um país, por ter sua soberania, entende que ela tem o direito de ter as suas relações aí, de entrar nos grupos em que ela acha conveniente. Então, por isso que o mundo todo não apoia, né, e é veementemente contra, além de todas as questões que vão envolver mortes de soldados e de civis também, caso de fato ocorra esse conflito, é que existe uma questão de soberania nacional aí da Ucrânia, no que diz respeito a essa decisão de entrar ou não entrar na OTAN. Na prática, é uma resposta aos argumentos de Moscou de que uma eventual entrada da sociedade OTAN apresentaria risco à segurança do território russo. Apesar de discordar em alguns aspectos, os Estados Unidos dizem que estão dispostos a abordar as respectivas interpretações do termo. Sullivan disse que é provável que Biden e o presidente russo Vladimir Putin falem por telefone sobre o conflito da Ucrânia nos próximos dias. Eu já vi algumas reportagens também internacionais que eles podem se falar por telefone amanhã, né, sábado, dia 12. A mesma imagem de satélite mostra uma concentração de mais de 100 mil homens, né? Hoje já deve estar por volta de 130 mil homens lá na região de fronteira com a Rússia, fora o que você tem de navios que estão lá também preparados e fazendo ensaios de guerra. O governo russo também teria construído hospitais de campanha, alojamentos e arsenais, os primeiros indícios de que planejavam um confronto. Moscou nega qualquer intenção de invasão, né? É difícil você negar a intenção de invasão quando está com 100 homens na fronteira de um país, né? Não faz muito sentido. Então é basicamente isso, só para a gente entender aqui, mas ele tem um compilado aqui para entender o porquê dessa invasão. A disputa entre Rússia e Ucrânia começou oficialmente depois da invasão russa pela da Crimeia, né? Vocês lembram dessa confusão na Crimeia em 2014. O território foi transferido à Ucrânia pelo líder soviético Nikita em 54, como um presente para fortalecer os laços entre as duas nações. Ainda assim, nacionalistas russos aguardavam o retorno da península ao território da Rússia desde a queda da União Soviética em 1991. Já independente, a Ucrânia buscou alinhamento com a União Europeia e a OTAN, enquanto profundas divisões internas separavam o país, né? Porque na Ucrânia, além das pessoas, além de toda essa questão da Rússia querendo invadir, ainda tem muita pressão separatista, né? De cidadãos da Ucrânia querendo que a Ucrânia passe a fazer parte da Rússia em alguns territórios lá de fronteira. Então isso faz com que a região lá seja ainda mais, principalmente a região lá da Crimeia e as proximidades da fronteira com a Rússia sejam ainda mais turbulentas e complexas essas questões no território russo versus Ucrânia. O conflito propriamente dito começa em 2014, quando Moscou anexou a Crimeia e passou aí a armar separatistas das regiões de Donbas. Né, a Rússia, sabendo que existia esse movimento separatista, obviamente, né, com boas intenções não era, passou a armar, a dar subsídio e fortalecer esses grupos que pediam a separação de algumas regiões da Ucrânia para ser anexada no território russo. À época da anexação, o então presidente ucraniano, Viktor, pressionado por aliados de Moscou, descartou os planos de formalizar relações econômicas com a União Europeia. Moscou queria que o país aderisse à União Econômica da Eurásia,
ainda não formada. A decisão foi interpretada como uma traição do governo, que causou protesto em todo o país e a renúncia do presidente. Putin classificou o movimento como um golpe fascista, apoiado pelo Ocidente, e alegou que a maioria étnica russa da Crimeia estava em perigo. Ordenou então a entrada de tropas russas na península, o que mais tarde classificou como uma operação de resgate. É sempre uma desculpa para fazer aí a invasão. E, obviamente, isso acontecendo, né, que é um dos motivos que eu estou falando aqui nesse vídeo, tudo pode impactar muito negativamente em todos os investimentos, né, porque é um conflito de nível global. Inclusive, as bolsas no mundo, ao redor do mundo, já estão refletindo isso. As criptomoedas já estão aqui num cenário bem negativo, olha, algumas caindo aqui 6, 7, 8%, até 10%, essa LP caindo 20%, mas isso aqui é porque ela tinha subido demais. Mas esse cheiro de conflito lá, Rússia, Ucrânia, envolvendo a OTAN aqui por tabela União Europeia, opondo aí em lados opostos, opondo obviamente em lados opostos, né? China e Estados Unidos, cria um temor muito grande que esse conflito possa nos trazer muitos problemas. Então eu estou trazendo para vocês esse vídeo, primeiro a título informativo, para a gente discutir, trazendo aqui minhas impressões sobre esse tema que é muito importante, e nosso canal aqui é basicamente para fazer isso, e segundo, porque isso vai impactar muito nos seus investimentos. Então existem aí diversos mecanismos que você pode fazer para que não sofrer tanto, né? Transferir aí eu, por exemplo, basicamente transferi algumas criptomoedas já para stablecoins, lastreado nos dólar, sendo que o dólar também vai sofrer em um eventual conflito, mas existem alguns mecanismos para você mitigar e tentar amenizar os danos e eventuais até oportunidades que podem aparecer durante um conflito como esse. Eu digo oportunidades em termos financeiros, já que as bolsas irão desabar eventualmente. E é o que nós não queremos de forma alguma, que ocorra um conflito, né? Um conflito seria muito ruim, por quê? Porque vai morrer muita gente, e esse é um conflito desnecessário que pode ser resolvido com diplomacia, e é a nossa torcida para que isso aconteça, tá certo? Pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo, bem informativo para vocês, tá certo? Eu sou Raniel Linhares, nosso canal aqui é Engenheiro do Dinheiro, eu estou sempre buscando trazer informações para vocês. Um forte abraço e boa semana.